Oi pessoal, bem-vindos ao canal Manual do Comportamento. Hoje eu vou falar sobre um medicamento que eu falei para vocês no primeiro vídeo, que é o medicamento que salva o dia, salva a festa. Quando eu fui para a doutora Fernanda, é até difícil de falar isso pela qualidade profissional de alguns médicos, mas eu fui para 2, 3 alergistas e é impressionante, preste atenção, e eu sei que quem tem urticária, quem tem o CE, sabe o que eu estou dizendo, é impressionante o descaso. É assim, você chega no médico, ele pergunta, foi o que você comeu? Teve algum, peraí, deixa eu ajeitar aqui, teve algum contato com alguma erva, algum mato estranho, trilha e tal? Eu disse, não, eu já sei que é urticária crônica espontânea. Quem disse? Eu disse, tá o médico. E por que saiu dele? Eu disse, porque o medicamento não estava dando certo e etc. As consultas eram muito espaçadas. Pronto, então as perguntas de praxe são essas. Um mês, 6 semanas, se não passar, a gente já considera ela crônica e etc. Entendeu? Então vamos fazer os exames, todos os mesmos exames e etc. Quando eu fui para a doutora Fernanda, ela fez, esqueça tudo que você ouviu. Inclusive, eu achei o telefone da doutora Fernanda num site americano que eu estava tentando até ir para os Estados Unidos para poder correr para algum lugar no desespero, porque eu não aguentava mais a alergia. E como vocês podem ver algumas fotos que eu vou deixar passando aqui, quem não viu o primeiro vídeo, é esse tipo de situação que a gente passa. É terrível. A região da cintura, a região das costas, a palma da mão é onde mais doía em mim. Porque aqui ele não coça. Como é uma região muito sensível, chega a doer mesmo, dói a mão. Uma dor assim que você não tem como descrever, porque é uma dor, sei lá, que você nunca viu. Não é a dor mais doída, mas é uma dor assim que não passa. 12 horas doendo e começa a incomodar. Então eu cheguei para a doutora Fernanda e ela fez, o que é que você está tomando? Remédios de praxe que os outros médicos passaram. Cetirizina. Para mim, cetirizina e água era a mesma coisa. Nada, não surtia efeito nenhum. Um remédio que doía meu estômago, manipulado, certo? Você ia na farmácia, pegava aquele frasquinho das farmácias de manipulação, horríveis, entendeu? Teve uma época que eu comecei a tirar da cápsula o remédio, diluir, beber, e aí começou a doer meu esôfago, porque eu já estava no desespero. Foi quando eu achei doutora Fernanda, num site nos Estados Unidos, e para minha surpresa, ela atendia na minha cidade, uma incrível coincidência. Quando eu fui para a doutora Fernanda, que marquei com urgência, já estava na crise mesmo, e eu tinha parado de tomar o corticoide, porque eu estava tomando o corticoide, entre aspas, por conta própria, mas assim, sabendo os limites que poderiam tomar, porque o paciente de urticária tem horas que ele vai perder a cabeça, e aí é onde entra o apoio da família, como eu já falei, que é a urticária, Alzheimer, Parkinson, são doenças da família que você precisa de apoio mesmo. Então foi aí que eu estava destruído. Quando eu cheguei lá, a doutora Fernanda, ela fez, esqueça tudo que já lhe falaram. Certo? A urticária é isso, aquilo outro, doença autorreativa ou autoimune. Não é uma alergia simples, não é uma coisa complicada de tratar, mas ela é chata. A minha não é a mais grave de todas. Qual é a mais grave? Que causa os edemas de glote. Edemas no olho, etc. na região, para mim não é grave. O grave é edemas de glote, que chega a travar a sua parte respiratória e você não consegue respirar. Então você tem que andar com uma injeção de adrenalina, entendeu? Para poder dar instantânea e ela ir parar, ou você tem que, começou a perceber que está arranhando, que vai fechar, tomar logo o seu corticoide para poder cortar o efeito total. Porque o corticoide você fica 100% maquiado, entre aspas, em 15 minutos. É só o corpo absorver o comprimido e é instantâneo. No meu caso, o corticoide que mais funcionava era prednisolona, ou o remédio, a marca do remédio seria o Predsim de 40. Tomou, melhora. Tem um limite? Sim. Tem que ser medicado pelo médico? Sim, é o médico que vai dizer, você pode tomar nesse caso. Entendeu? Tá insuportável, doutor, estou precisando agora, não aguento mais e etc. O que fazer? Seu alergista, ou se você tiver com a doutora Fernanda, que ela dá o telefone dela pessoal, isso é muito importante. Não, eu quero fazer uma viagem, estou com meu remédio aqui, vou levar um corticoide, etc. Mas eu tenho o remédio dela, porque às vezes falar com ela, ou falar com seu psicólogo que está ali no tratamento da urticária, depois que você fala com a doutora Fernanda, que ela lhe dá o manual dela, você já fica mais confiante. E tendo o acompanhamento do psicólogo
como eu faço com alguns pacientes, às vezes os pacientes chegam, eu quero viajar. Entendeu? Não, vamos viajar. Quer ir para onde? Tal lugar. Olha, leve seu remédio, tá na sua mochilinha, no seu kit básico. Não tenha medo de sair de casa, não tenha medo de se divertir, não tenha medo de praticar esporte. Você já tem as contramedidas com você. Entendeu? Então, você não pode ter medo de viver, porque senão a urticária não vai lhe fazer mal, é aquele limite ali das manchas no corpo e das coceiras e da dor, mas a depressão sim, essa pode lhe fazer mal, com certeza. Então a gente tem que tratar o bloqueio de uma possível depressão. Falarei sobre os esportes em um outro vídeo. Então as drogas que eu tomo na emergência, eu tomo o Predsim 40. Pá, ele dura quase 24 horas, certo? Alguns médicos vão dizer, não, ele dura 24, 28 horas, não dura. Quem tem urticária como eu sabe, ele vai durar 18. Quando chegar em 18 horas, começa a aparecer uma no pescoço, uma na testa, uma aqui embaixo do olho, nessa região do pescoço. Com 20 horas, 24 horas, já está quase que instalado tudo de novo. Aí você, a segunda dose, de 24 em 24 horas, o que é de 40. Se fosse de 20, seria de 12 em 12, né? Mas o de 40 eu acho que funciona melhor nas crises. Qual o remédio que eu disse para vocês que salva meu dia e meu mês e etc. Eu estou aqui com o genérico dele, e o genérico dele foi liberado há pouco tempo. O remédio original dele era o Alectus. Vou colocar uma imagem aqui na tela do Alectus, era esse daí, que a droga é a bilastina 20 mg. Esse remédio aqui, da Neoquímica, ele custa, eu não sei as farmácias em rede que tem na cidade de vocês, mas na Drogazil, que é uma farmácia muito famosa no Brasil, ele custa hoje, na data do vídeo, R$ 42,00 para quem tem Unimed, o plano de saúde Unimed. Eles têm os descontos dele lá e as parcerias. Então, a bilastina, que é de 30 comprimidos, né? Hoje eu tomo 2 por dia. Tomava 4, porque eu tive crise há uns 6 meses atrás. Então, estou vindo no desmame. Então, eu estava tomando 4, 2 de manhã, 2 antes de dormir. Diminuiu para 3, 2 de manhã e 1 antes de dormir. Agora estou com 2 comprimidos, tomando 2 pela manhã. Ou seja, quando a crise passar, quem tem o CE, urticária, né, vai continuar tomando 1 para o resto da vida. Ele é um antialérgico, ele é para a parte respiratória, mas você pode tomar aí a vida toda sem problema nenhum, porque ele já é um antialérgico de segunda geração. Não dá sono, você toma de manhã. Eu tomo o Puran também para tireoide, então eu tomo os 2 juntos, que a médica não recomenda, mas eu tomo os 2 juntos. E aí fica o dia tranquilo, beleza, até a noite. Pode ser que comece uma coceirinha no pescoço quando a barba está grande. E essa parte aqui que encosta no pescoço vai irritar. Então, banho gelado também me ajuda à noite, nessa parte da barba aqui, entendeu? Então, eu estou assim há 2 meses e meio diminuindo, fazendo o desmame e sem nenhuma marca do corpo. Já vou com quase 5 anos de urticária, de 2 em 2 anos uma crise, ou quando eu como alguma coisa assim que simplesmente eclode, entendeu? Vou dar um exemplo para vocês. Estou tomando remédio sem nenhuma mancha no corpo. Se eu for comer acarajé, entendeu? As manchas aparecem no meu pescoço. Não sei que ingrediente tem na acarajé, certo? Tem pão, tem dendê. Se eu comer dendê separado, não dá. Se eu comer pão separado, não dá. Se eu comer camarão, siri, lagosta, não dá. Se eu comer pimenta, não aparece nada. Mas se eu comer pimentão, e eu sei por que é pimentão, porque é o único ingrediente que tem em alguns alimentos, que eu fui fazer as testagens, e descobri comendo uma pizza portuguesa. Pizza portuguesa tem pimentão. Quando eu comecei a comer o pimentão, meu pescoço, bum, na hora. Quem tem urticária sabe, nem demora, é 5 minutinhos. Bateu no intestino, bum, eclode. É por isso também que Dr. Marcelo e Dr. Francis tem que estar nessa jogada aí, que é para vocês tratarem os seus intestinos. Se eles estiverem desinflamados, o intestino normal, sem nenhuma carga sobre eles, melhora muito a absorção das coisas e melhora muito essa exposição aos sintomas, entendeu? Demora muito mais isso. Tá aqui para vocês, essa é a droga, eu só tomo esse remédio hoje em dia, 2 comprimidos pela manhã, mais nada. E não estou na parte dos usos do corticoide. Já estou livre dessa parte, seriam só nas crises. Tomava, era 5 dias,
no máximo 7 dias, que era para poder dar uma respirada, porque tem uma hora que o paciente de UCE não consegue. Eu vou deixar meu contato aqui embaixo como psicólogo, eu vou deixar o telefone da doutora Fernanda, doutor Francis e doutor Marcelo, que é para vocês que precisarem ligar, porque eles vão ajudar aí muito nesse processo. Fica a dica e aquele abraço.